capítulo 6, no verso 9 em diante. Nós vamos tratar aí de alguns temas. Algumas coisas nós podemos aprender aqui, e algumas coisas impressionantes. Jesus, ele é contestado, a ele é perguntado, e se ele está aqui fazendo um discurso nos capítulos anteriores sobre oração, repetições vãs, né, por muito falar, acho que vão ser ouvidos, e ele vai embasar como nós devemos orar. E aí nós chegamos no verso 9 aqui. E a oração começa assim: Pai Nosso. Então a primeira coisa que a gente vê aqui é a palavra Pai. Só que é interessante, a pergunta que eu faço para vocês agora é a seguinte: quando Deus foi chamado de Pai? Até então. No Velho Testamento inteiro, se a gente pôr um dedinho aí, ó, e pegar todas essas páginas do Velho Testamento, todas, aqui, ó, todo esse monte de páginas aqui, eu acho que dá mais de 900 páginas em letras miudinhas. Mais de 2.000 anos, 3.000 anos de história bíblica. Deus não foi chamado de Pai. Na verdade, 8 vezes aparece a palavra Pai referente a Deus no Velho Testamento. E a maioria delas tem relação a profecias messiânicas. Ou seja, Reni não foi chamado de Pai. Abraão não chamou Deus de Pai. Jacó não chamou Deus de Pai. Davi, ele vai chamar Deus de Pai, mas profeticamente se referindo a Cristo, o Filho, né? E disse ao meu Senhor, eis que colocarei. Está falando, é profecias messiânicas. Quando vai aparecer Pai. Deus não é tratado como Pai. Ele não tem essa apresentação, essa atribuição dentro do Velho Testamento. Nenhum dos profetas, um ou outro profeta vai chamar Deus de Pai. Ali eu estou falando em 8 vezes o termo é usado. Então nós não temos no Velho Testamento inteiro Deus como Pai. Então, quando nós olhamos para o povo judeu, eles não aceitam até hoje que Deus tenha um filho. Para o judeu é incabível Deus ter filhos. Então, por exemplo, quando a gente fala que Jesus é o próprio Filho de Deus, eles não aceitam como que ele pode ser Filho de Deus. Nós vemos no Novo Testamento, muitas vezes, quando Jesus ele se apresentava como Filho de Deus, o que os judeus faziam? Queriam apedrejá-lo. Eles não têm essa concepção que alguém pode ter tal presunção de dizer que é o próprio Filho de Deus. Eu que tenho as necessidades fisiológicas, eu que tenho toda a limitação humana, como eu posso dizer que sou filho de Deus, que criou o universo inteiro, milhões de galáxias, o universo com todo o seu poder, um ser totalmente inatingível, eterno, todo poderoso, e você vem falar para mim que você é filho de Deus? Então, a ideia de Pai no Velho Testamento não é concebida. Tanto é que os judeus eles se escandalizam. Mas a revelação que Deus é Pai começa só no Novo Testamento, a partir de Jesus. Essa é a concepção de Pai. Então aqui já é um choque. É um choque cultural, uma quebra de tudo aquilo que você aprendeu até ali no Velho Testamento. Como Deus, ele agora é chamado de Pai, com tal arrogância, né? Vamos dizer assim. Quem você pensa que é para dizer que Deus é o seu Pai? É algo cabível se você pensar na limitação humana. Mas isso é o poder do Evangelho. Esse é o poder, essa é a salvação, essa é a graça. É algo totalmente incabível você ter Deus como Pai. Se você pensar onde nós estamos e onde Deus está. E quando eu falo Pai, Pai literalmente, Pai naquilo que é a essência da palavra. Aquele que
gerou você, semente dele, aquele que teve um relacionamento pelo qual nasceu você. Isso é pai. Ah, mas é um pai celestial. Não é um pai. É um pai que gerou você. Então, quando nós estamos considerando pai, é nesse contexto. Então, a gente olha no Novo Testamento, Deus já é chamado de pai no Novo Testamento, que é menor do que o Velho Testamento, 272 vezes. No Velho Testamento, maior, 39 livros, Deus é chamado de pai 8 vezes, e mesmo assim, relacionados a profecias messiânicas. Só para a gente embasar isso, em João capítulo 11, para a gente não falar aqui, olha que interessante, João 1,11 fala que nós nascemos de Deus, que Jesus nos gera através do Espírito Santo, Ele nos condiciona. Olha, João capítulo 1, verso 11. E essa realidade que a gente conhece, mas a gente passa por ela e a gente acaba, ele diz aqui, mas a todo quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem em seu nome, os quais não nasceram de sexo, não nasceram de sangue, não nasceram de vontade prazerosa, humana, nada disso. Ele fala que eles foram nascidos, está aqui, de Deus. Impressionante. E aí ele continua. Se você ler outros textos como os Gálatas 4:6, o pessoal está cansado, eu tenho que fazer uns. Pessoal, então, não estressa não. Gálatas 4:6, o Danielzinho fala, para com essas coisas. Ah, falando assim, não faz isso não. Não, Berto, a Ana Maria estava quente, né? Muito. Gálatas 4:6. Perdi Gálatas aqui. Gálatas 4:6 diz assim: e porque vós sois filhos, Deus enviou ao nosso coração um espírito de seu Filho que chama, que clama, Abba, Pai, ou Papai. Colossenses, para a gente seguir adiante aqui, Colossenses capítulo 1, no verso. Colossenses capítulo 1, no verso 12, diz assim. Vamos ver. Diz aqui no verso 13: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Este é a imagem do Deus invisível, primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus, sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. E ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste, ele é o cabeça de todo o corpo da igreja, ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia, porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude. Então aqui ele fala que todas as coisas, a partir daí, nos transformou em filhos de Deus a partir de Cristo. Aí nós vemos aqui, então a primeira coisa que aparece nessa oração é a palavra Pai. Então quando nós falamos Pai, existe muita força nessa primeira palavra dessa oração. Ela não foi pronunciada por homens como Abraão, homens como profetas. Daniel nunca chama Deus de Pai. Olha que coisa interessante, é algo impressionante. Então se a gente estuda toda a Bíblia e você vai pesquisando, você vai chegar nessa conclusão: peraí, agora eu tenho essa possibilidade de chamar Deus de Pai. E não é somente de modo contextual, é de modo real, legítimo. Aí ele fala aqui, Pai Nosso que estás no céu. Então eu gostaria de começar falando sobre o Pai Nosso dessa forma. Ele diz nem dentro dessa oração a gente pode dividir em 7 partes: paternidade, santidade, reino de Deus, a vontade de Deus, o sustento de Deus, o perdão, as bênçãos e proteções de Deus. Isso forma 7 contextos, 7 temas dentro do Pai Nosso. E esses 7 temas são temas importantes para o nosso dia a dia. É algo que acontece diariamente na nossa vida, aquilo que você precisa naquele dia. Então o Pai Nosso está relacionado ao seu dia, ao seu contexto diário, aquilo que fala da sua rotina, do seu cuidado de Deus para nós. Então é uma oração
diária, uma oração matinal, uma oração para que a gente medite nela. Ele fala aqui também que Deus estás no céu, Pai nosso que estás no céu. No Salmo 115, 16, Salmo 115, 16, ele fala que os céus são os céus do Senhor. Salmo 115, 16 diz assim, ó, os céus são os céus do Senhor. Então lá é dele. Mas a terra deu ele aos filhos dos homens. Então ele fala aqui, o Senhor está nos céus. Ele fala que o trono de Deus está no mais alto, lá em Isaías 57, fala que Deus tem o seu trono no mais alto e sublime céus. Em Isaías também 14, no verso 12 a 14, fala que o trono de Deus está nos mais altos céus e nas bandas do norte. Agora, qual é a banda do norte do céu? Não dá para saber, né? Mas Deus está nos céus. O seu trono está no céu. O tabernáculo de Deus está no céu. A morada do Altíssimo é nos céus. Então aqui ele está dizendo, olha, Ele é nosso Pai, Ele mora em tal lugar. E aí continua, santificado seja o seu nome. Quando a gente fala Deus, né, sobre santidade de Deus, que Deus é santo, Deus não precisa falar para si mesmo que Ele é santo. Você precisa ficar falando para si mesmo que você é íntegro. Eu sou íntegro, eu sou íntegro, eu sou puro. Não precisa. Você precisa? Você precisa? Você não precisa. Você acha que Deus precisa ficar falando para si mesmo que Ele é santo? Quando a gente fala se é santificado seja o seu nome, o santo é o seu nome, o santo é o nome de Deus, quando a gente traz isso, a gente está se posicionando diante de Deus. É uma questão de posição. Por exemplo, quando os anjos falam santo, santo é o Senhor, e eles ficam lá dia e noite falando isso. Para que Deus fique contente. Então Deus precisa ficar ouvindo essas coisas. Como você é bonito, pastor Daniel. Como você é bonito, pastor Daniel. Então Deus fica assim, vai descendo, né? Oh, eu sou bonito, eu sou íntegro, eu sou bom. Você acha que Deus precisa disso? Não precisa, né? Mas por quê? Que esses anjos ficam falando santo, nós falamos santo para Deus, santo, santo Senhor, nós cantamos essas coisas aqui na igreja. E aqui no Pai Nosso também está dizendo isso. Mas por quê? É para mostrar aonde Deus está em relação a nós. Os anjos não são santos absolutos. Se eles fossem santos absolutos, Lúcifer nunca teria pecado. E 1/3 dos anjos, pastor Daniel, 1/3 se corrompeu. De milhares, ou seja, milhões de milhões de anjos não são santos. Por isso que eles se tornaram os demônios. Então, quando um querubim fala santo, santo é o Senhor, ele está dizendo, ele é maior que eu. Ele está reconhecendo que Deus é santo. Quando a gente fala que Deus é santo, o que é santidade? Santidade é o inverso de corrupção, de degradação, degeneração, de imoralidade, tudo o que você imaginar. Hoje eu estava conversando com uma pessoa, e ele falou assim, eu estava falando com uma pessoa de vendas, ele falou, eu propina, então não sei o quê, um cara me ofereceu 300 mil, eu falei, não, eu não sou vengado, mas se o cara falasse 3 milhões, ele já fazia minha vida. Até Satanás teve um preço. Todo ser humano, ele pode cair. Só depende do preço. É impossível eu me corromper. Não é? Por isso que Cristo passou por tentações. Ele sim venceu as tentações, nas maiores aflições, sabendo de todo o plano de sofrimento que Deus tinha, e ele podia reinar para sempre com toda a glória. Foi oferecido para ele todas as possibilidades de corrupção. Eu vou falar sobre isso um pouco mais adiante, quando a gente falar sobre não nos deixe cair em tentação, que vai voltar para a questão de santificação.
Então a ideia de santidade de Deus é aonde Deus está. Quando a gente fala que Deus é santo, Ele é totalmente puro, impossível de variação. A Bíblia fala que nele não existe sombra de variação, de mudança. Não existe a capacidade de Deus, nem por um milésimo de segundo, de falhar. Não estou falando de pecar, estou falando de falhar. É impossível. Então, quando o querubim fala assim, olha, santo, santo é o Senhor, eu estou dizendo para Deus o seguinte: o Senhor é santo. Ele é santo. A essência de Deus é de tal maneira que é totalmente corruptível, totalmente invariável, totalmente santo. Então, quando a gente fala aqui, santo, santo é o Senhor, aqui não existe forma dele falhar, não existe forma dele ser imparcial, não existe forma dele ser subjugado por algum tipo de coisa, dele ser, por exemplo, persuadido. Não existe. Se alguém falar assim, eu vou tomar o seu filho, se você não me dá isso, não nada pode ser bom. Olha, se você fizer tal coisa, o seu filho, sua filha vai ter uma herança maravilhosa. Você vê sua filha doente e fala, olha, para salvar ela dessa doença aí, ó, que está na cama, e você vê o sofrimento todo dia, e ela fala assim, ó, paga aqui, ó, que ela sai do leito. Eu quero ver se você não aceita. Corruptível. Só foi o preço. Todo mundo se corrompe, só depende do preço. Eu me lembro de uma história da própria igreja, que nós fizemos uma votação aqui. Uma pessoa falou assim, mas eu tenho família, daqui uns anos ela pode errar também, então é melhor eu votar assim. Nós fizemos uma votação aqui, e eu falei assim, olha só, o pensamento errado que nós temos, corrupção. Deus é impossível de se corromper. Ele não se corrompe por nada. Você tem um preço, por mais que você fale que não, por mais que você fale que não, porque nós somos seres humanos. É por isso que nós temos que orar assim, nos livre da tentação, porque se Deus permitir que Satanás venha nos tentar, nós não ficamos num dia de pedra, né? Então Deus é santo, Ele é santo, Ele é santo. É lógico que nós vamos buscar a santidade, é lógico que nós vamos buscar a palavra dele, é lógico que nós precisamos do Espírito Santo, é lógico que nós precisamos ser, mas Ele é santo. Ele é santo, totalmente santo, impossível. Então, dentro desse contexto, nós estamos falando assim, santo é o seu nome. Aí depois nós vemos aqui, ó, na sequência, venha o teu reino. É nosso que está no céu, santo é o seu nome, venha o teu reino. Isso eu falei esses dias atrás sobre o reino de Deus. Nós vamos ter um reino de Deus aqui, a governar todo mundo, a ser estabelecido em toda a terra. E esse reino não é espiritual, mas é um reino onde Deus, através de Jesus, vai governar todas as coisas. Por isso que toda língua confessará e todo joelho se dobrará, dizendo, Jesus Cristo é o Senhor. O que é Senhor? O Senhor é aquele que manda, é aquele que determina, é aquele que supre, é aquele que tem sobre ele toda a fazenda, tudo é dele, é o Senhor. Então, quando a gente fala do reino, venha o teu reino, ele está dizendo assim, ó, pede o reino de Deus, vai ser bom para você. Ore todo dia. Pai nosso que está dizendo, santificado seja o teu nome. Então ele está dizendo assim, ó, Pai, eu tenho um pai, eu tenho família, ele não é só meu, ele é nosso. Ó, seja feita, né, aqui, ó, Pai nosso que está no céu, eu sei onde você está, santo é o seu nome. Eu sei que o Senhor é imutável nas suas promessas. Eu sei que você, Senhor, o meu Pai, é aquele que me
adotou, eu sei que Ele habita no céu, e eu sei que Ele é incorruptível, e que Ele tem um reino, e eu quero que Ele venha reinar sobre todas as coisas. Eu não quero mais que o fulano reine, eu não quero que o outro seja vereador, eu não quero mais saber de milícia, eu não quero saber quem cuida da rua, eu não quero mais saber se o governo é A ou B, eu não quero saber mais de inflação, eu não quero saber mais do valor eu não quero saber de nada. Eu quero que o reino de Deus seja estabelecido. O reino de Deus. E esse reino vai ser real, não vai ser um reino humano, não vai ser um reino geográfico como a gente conhece hoje, dividido por línguas, dividido por etnias, dividido por tantas outras coisas. Faça a tua vontade. Aqui entra novamente naquele salmo que lemos. Faça a tua vontade, assim na terra, como a sua vontade é feita no céu. Ou seja, no céu é feita somente a vontade de Deus. Não existe nada que aconteça no céu que não está exatamente na vontade de Deus. E na terra é feita a vontade de Deus? A gente sabe que todas as coisas estão debaixo da vontade de Deus. Só que o pastor Daniel Filho já falou sobre a vontade permissiva de Deus. Ou seja, Deus permite porque Ele deu a terra aos filhos dos homens. Então Ele permite que os homens governem a terra. E a terra, nós homens, temos autoridade para Satanás governar por nós. Então o príncipe desse mundo, o governante dos reis da terra, chamado Satanás, diabo, está escrito no Apocalipse. Então nós, como donos, entregamos pelo qual ele tem até direito de oferecer para Jesus todos os reinos da terra. Ele não ofereceu os reinos do céu, não ofereceu milhares de santos, não ofereceu, não. Ele ofereceu o que ele tinha, que ele conquistou pelo aquilo que entregamos. Então, quando ele fala, faça a tua vontade, como nós temos autoridade sobre a terra, nós estamos dizendo o seguinte: Senhor, a terra é nossa, mas faça a sua vontade aqui, como o Senhor faz aí. Então, faça a tua vontade, a terra é nossa, ele foi dado a nós. Então, se nós, igreja, falarmos todo dia e falarmos assim: Senhor, a terra é nossa, faça a sua vontade aqui, como o Senhor faz aí. Faça a tua vontade na terra, como o Senhor faz aí no céu. Só que nós temos que pedir para Ele fazer isso. Senão, Jesus não colocaria nessa oração. Isso é função nossa, todo dia. Mas não sem entendimento, Sandra. Entendimento. Entendimento está na mesa. Entendimento desse contexto. Senhor, faça a sua vontade. Como é feito aí no céu? Eu sei que a sua vontade é boa, sua vontade é agradável, pura. Qual é a vontade de Deus? O pão nosso de cada dia nos dá hoje, né? Lá em casa, o Gustavo, quando ele ora, ele fala assim: obrigado, Senhor, pelo pão, não sei o que, não sei o que, não sei o que, nos dá hoje, e ele fala amanhã. Toda vez ele fala isso. Eu nunca falei nada, mas toda vez aqui eu ouço. Ele está aí, Hugo, né? Cadê o Gustavo? Aí, você está aí. Você fala isso ou não fala? Ele fala: dá hoje, mas dá amanhã também. Eu falo: esse cara é folguinha. Por que ele fala isso? É que a garantia do outro dia, mas amanhã você vai pedir, então para que você está falando do amanhã, se hoje, né? Mas eu penso: mas eu nunca repreendi ele. Não estou dizendo para você não fazer mais, tá? Mas isso foi sempre assim, há muitos anos. E aí, o que aconteceu? Lá no Velho Testamento, quando Deus mandava o maná, tinha pessoas que não gostavam de acordar cedo. Você gosta de acordar cedo? Bem cedinho, quando o sono está mais gostoso, né? Era a hora que Deus falava para você pegar o maná, porque quando o sol saía, o maná derretia. Então era exatamente aquela fase da aurora, né?
Na hora que o sol estava, aquela sol não apareceu, mas já estava claro. E era aquela hora que o maná estava. Não adiantava você sair um pouco mais cedo, à noite, escuro, que não tinha. E se você saísse depois que o sol levantava um pouquinho, derretia o maná. Então você tinha que acordar cedo. E tinha um pessoal que gostava daquela dormidinha, né? Então o que ele fazia? Ele catava no dia anterior, vou levantar na terça-feira, eu cato já uma porção maior, e vai ficar para quarta-feira, mas não se levantar. E o que acontecia? Vocês lembram? Enchia de bicho, né? Enchia de bicho. Aí o que eles faziam? Tinha que acordar cedo todo dia. Aí na sexta-feira, por causa do sábado, Deus dava o dobro. Então no sábado você podia dormir. Deus deixa você dormir no sábado. Mas de segunda a sexta, quem não levantava passava fome. Era Deus. Ah, mas eu estou morrendo de fome. Deus fazia assim para você. Eles dormiram. Mas fome. Amanhã você acorda, vai estar bastante fome. Amanhã você vai ficar acordado até mais cedo, né? Você vai ficar esperando a hora. Então, o que ele está falando aqui? O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Ele está falando aqui sobre ansiedade, sobre preocupações, sobre o que vai acontecer amanhã. O pastor Daniel falou bastante, a Leila também já falou bastante sobre esses temas aqui. Será que a gente, por causa do problema que vamos encontrar amanhã, podemos sofrer hoje? E a gente sofre, né? Um dos povos mais ansiosos do mundo é o brasileiro. Quanto medicamento para ansiedade, a gente sempre preocupado com o que vai acontecer. E a gente não confia em Deus, que vai prover. E ele fala aqui, ó, o nosso de cada dia está hoje. Ele não fala assim, Senhor, a semana que vem eu tenho uma entrevista de emprego. Ele fala hoje. Então eu tenho tentado me pautar nesse tema. Hoje, o que vai acontecer comigo hoje? Quais os desafios para mim hoje? Então amanhã. Deixa amanhã, eu já estou tão preocupado com hoje. Eu tenho tanta coisa hoje, meu. Eu vou ficar. Comecei a dormir melhor, pessoal. Comecei a dormir melhor. Que se dane, desculpa a palavra, amanhã. Deixa, vou fazer o quê? É lógico, você vai fazer planejamento, né, Dani? Senão daqui a pouco o Daniel vai falar, pô, você está falando para os caras não planejar, né? Não é isso. É não sofrer por antecipação. As coisas vão se dirimindo. O pastor Daniel ensinou uma coisa interessante aqui, eu aprendo, né? O pastor Daniel sempre falou assim, deixa que o tempo vai refrescando as coisas, né? Muitas vezes a gente quer resolver na hora as coisas, e na hora está tudo fervilhando, Luciano, tudo fervilhando. Aí você vai querer mexer, os ânimos estão alterados, a situação está toda aflorada. Se você espera um pouquinho, aquele negócio que o cara nem quer mais falar, não, nem me fala mais, deixa. Ah, eu pensei, já refleti, acabou, nem precisou você se desgastar. As coisas se dissolvem. Esses coachings que falam sobre a questão de liderança, falam que quando você está muito irado, que teve um conflito, espera 72 horas para você, igual, né? Dissipa todo aquele sentimento que vai provocar aquelas reações por causa de toda aquela adrenalina, aquela ira que você acendeu ali por causa que alguém te falou assim, seu trabalho ficou péssimo. Aí você fala, eu vou matar o chefe. Aí outro dia talvez o chefe vai chegar, antes de você brigar, vai falar assim, eu falei um negócio errado com você. Não, deu tempo, dissolveu, o cara foi para casa, viu que era injusto. Imagine você, eu já sou assim mesmo, eu não sou desse jeito que eu estou falando. Eu vou lá, já entro na sala do cara e dou um na mente dele. O que você está falando? Aí você não sabe o que você está falando. Aí explode tudo, desastre. Então eu estou aprendendo. E aqui a Bíblia está falando, nossa, calma. Amanhã as coisas vão se dissolver. Tudo se resolve. Eu tinha um chefe que falava assim para mim. Eu não acreditava. Eu sempre falei isso para ele. Ele falou assim: respira, conta até 100. Mas conta mesmo. Né? Conta. Vai até o 100. Ele fala: já melhorou? Já melhorou. Quando eu
saí da fábrica e falei, cara, você tem um dom de colocar a bola no chão e acalmar a situação. Porque de vez em quando você acha que não tem saída. É só esperar, as coisas vão, você fala. Então, a gente precisa confiar em Deus, entender que o pão nosso de cada dia nos dá hoje, Senhor, nos dá tranquilidade, nos dá hoje, Senhor, aquilo que precisamos, nos dá hoje a palavra que precisamos ouvir, nos dá hoje, Senhor, aquilo que nós precisamos, né, para fazer a sua vontade, nos dá aquilo que nós precisamos. É isso que nós temos que fazer todo dia. Nos dá. Aí ele vem aqui, ó, a primeira parte da oração que põe um condicional. Isso aqui é impressionante também. Perdoa as nossas dívidas. Então a gente está falando para Deus, para Ele perdoar uma dívida que nós temos ou podemos ter, né, com Ele. Perdoa a dívida. Perdoar a dívida, muitas vezes eu até perdoo algumas dívidas, mas eu não costumo emprestar mais para quem pede perdão de dívida. Você costuma, né? Raquel, você costuma? Dona Ana, você costuma? Dona Santa, você costuma emprestar de novo para quem você precisa perdoar? Não, né? Não, Maria Helena? Perdoa, né? Vou perdoar a sua dívida. Aí você acaba de perdoar, você fala assim, você me empresta, mas você acabou de perdoar. Você nunca mais vai emprestar. Só que Jesus está falando para nós orarmos todo dia isso. Perdoa os nossos pecados, perdoa as nossas dívidas. Aí no outro dia, a gente deve ter pego alguma coisa emprestada de novo, né? Porque a gente vai pedir perdão novamente por uma outra dívida. E depois de uma semana, nós vamos lá de novo pedir perdão novamente por mais alguma dívida. E se temos dívida, porque pegamos algo de alguém. Mas ele põe uma condicional aqui, ele fala assim: assim como nós temos perdoado aos nossos inimigos. Então o perdão aqui é uma base condicional para você ser abençoado. Na graça não existe, no Novo Testamento não existe a possibilidade de você negar perdão. É impossível. Por mais que tenha sido grave a ofensa, eu não estou dizendo que eu vou emprestar novamente. A Bíblia fala para mim perdoar até 70 vezes 7 aquele mesmo dia, né? Mas é muito difícil eu emprestar. Estou sendo muito humano, muito sincero aqui. É muito difícil eu emprestar novamente, a não ser com meus filhos, porque toda vez eles mentem. Eles estão devendo e pedem demais e depois me chantageia, né? A gente vai sendo chantageados. Esses dias atrás, né? Não dá risada, pessoal. Depois não vai. Ô, Rubênio, eu não sei como você vai fazer para tirar isso da gravação, mas eu vou falar e depois eu sei que vai ter problema. Daniel, posso falar? Posso, né, Daniel? Então eu vou falar. Fiz um acordo com o Gustavo. Falei, poxa, você está me fazendo, né? Aí queria fazer uma academia, não sei o quê. Eu falei, não, para, sua academia, mas eu quero uma coisa em troca. Ele falou, o que é? Você vai arrumar minha cama todo dia. Eu não vou arrumar minha cama, você entendeu? E eu acho que ele arruma minha cama por mais de 1 ano, todo dia. Então eu falo, estou com sono. É muita malvadeza, dona Nelson? É muita malvadeza? É mentira que eu estou falando ou não? É verdade, né? É uma dívida. Ele tem que ser perdoado todo dia. Não é verdade? Esses dias eu lembrei ele do pecado dele. É quem não precisa mais, passando. Mas você já imaginou o quanto nós devemos? E como a gente pode falar não? E Jesus está nos ensinando assim: olha, Senhor, Pai, me perdoe. Perdoe minhas dívidas. Perdoe aquilo que eu fiz, aquilo que eu falei, aquilo que eu produzi de mal, plantei coisa ruim.
Sei lá. Mas, como eu perdoei aquela pessoa que me chateou ontem, como eu perdoei aquela pessoa que pegou no meu pé, que tirou alguma coisa de mim, que me explorou. Então não está condicionando, está dando ação. Então, meus irmãos, para a gente ter a bênção completa dessa oração, de ter Deus como Pai, de entender o que é ser santo em relação à santidade de Deus, querendo que o reino dele venha, esteja entre nós, que ele faça a vontade que é boa para nós, a vontade de Deus é maravilhosa para a gente. Olha só, ele falou que não roubou o seu próprio filho. Então, o tamanho das coisas e as bênçãos que ele tem para nós, a Bíblia fala que nossa mente nunca passou por ela, nem no nosso coração desceu uma concepção daquilo que Deus preparou para nós. Não existe, nem ficção, nada. Então, as coisas que Deus tem para nós são maravilhosas. A palavra de Deus é que nos garante isso. E agora a gente chega no perdão. E o perdão, ele é condicionado a gente perdoar aqueles que estão em dívidas com a gente. Então, perdão é fundamental. Então, a gente tem que perdoar. E chegando no final aqui, nós temos mais uma oração, mais um cante, é isso? Não? Pode não. E no final, diz assim: e não nos deixe cair em tentação. O ser humano, ele é passivo de corrupção. E Tiago fala que nós somos tentados por aquilo que nós queremos, né? No livro de Tiago fala que ninguém ao ser tentado diga sou tentado de Deus. Vamos ler essa passagem aqui. Tiago, deixa eu chegar aqui. Tiago, capítulo 1. Verso 13, né? Ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e a Ele mesmo ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria vontade, sua própria cobiça. Quando esta agora o atrai e o seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá luz ao pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Que a morte entrou por todos os homens, e a morte é a consequência, é o preço do pecado. Então aqui nós temos que pedir para Deus nos ajudar, não nos deixando cair nessas tentações. Então, meus irmãos, essa é a nossa oração de todo dia. Olha, Senhor, não vou cair em tentação. Jim Swaggart foi o maior movimento pentecostal do mundo. Isso na década de 70, eu me lembro que Jim Swaggart, ele conseguia arrebanhar milhares e milhões de pessoas todos os dias. Ele fazia cruzadas, ele foi maior do que Billy Graham. Ele só não conseguiu ser maior que Billy Graham por causa de uma tentação. Quando Billy Graham foi contestado que ele foi o maior evangelista, ele falou assim: eu não fui maior do que Jim Swaggart. Você pode pegar as palavras dele. E o que aconteceu com aquele homem que pregava, que gerou maior explosão pentecostal no mundo na década de 80, na década de 70? Uma prostituta. Não foi um caso dentro da igreja, foi uma prostituta, num lugar escuro, num dia que ninguém viu. O homem quer arrebanhar multidões para Jesus.
Então, nós temos que orar. E a Bíblia fala, aquele que está de pé, cuidado para que não caia. Hoje está tudo bem lá na sua casa, sua família, sua esposa, tudo é legal. De repente você tem um problema de dívida, de repente você tem um problema conjugal, dependendo do que. Eu me lembro de um irmão que ficou 10 anos depois que a esposa abandonou, por um motivo fútil. Ficou 10 anos no Senhor esperando para casar de novo. Ele nem sabia se casar. Eu acompanhei a história dele. Ele falou, cara, enquanto eu não tiver a liberação de Deus, eu não vou tomar minha posição. Esse homem, para um homem muito difícil, um jovem, ele ficou 10 anos, eu acompanhei a vida dele, 10 anos. Ele foi casado depois de 10 anos. E ele disse o seguinte, olha, agora o Senhor me liberou no meu coração, eu dirigia lá o grupo caseiro, o grupo da firma. Depois de 10 anos desse casamento. Com 51 anos, ele teve o primeiro filho. E ele casou no dia que eu casei em 94. Então ele casou em 10 de dezembro de 94. No mesmo dia ele casou a primeira vez. A esposa dele, com 1 ano de casamento, foi embora para o interior, não quis a vida daqui, abandonou tudo, sumiu. Ele esperou 10 anos para poder casar. Hoje, estou acompanhando uma situação, uma mulher brigou com o marido lá dentro de uma igreja e tal, e aí a moça foi lá falar com ele, na mesma igreja, falou assim, eu sei que o irmão está sozinho, eu tenho interesse no irmão. Aí ele falou assim, mas eu sou casada. Minha mulher foi embora, mas eu sou casado, eu nem sei o que vai acontecer, estou orando para... E o pastor apoiado lá já. Situação. Enquanto a gente, eu sempre falo, quando o mundo está aceitando um tipo de coisa, a igreja já está aceitando a outra, né? Então depois a igreja vai ficando, é sempre uma escala, né? Então nós temos que ser guardiões da palavra de Deus. Então, tentação, ela sempre está próxima de nós. Por isso que nós temos que orar todos os dias. Não nos deixe cair em tentação. E por último, não menos importante, talvez o mais importante, isso aqui é frase de caminhão agora, mas livra-nos de todo mal. Então nós pedimos agora a proteção do Senhor, lá no Salmo 91, para a gente encerrar. A oração termina aí, né? Aí depois nas Bíblias protestantes vem, porque teu o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Isso não está nos originais. Isso foi um acréscimo que existia em alguns códices que simplesmente confirmam, né? Toda a glória de Deus. Mas eu vou parar, livra-nos de todo mal. E lendo o Salmo 91, junto com vocês. Então, se você falar para mim, eu posso orar a oração do Pai Nosso? Eu posso repetir o Pai Nosso que está no céu, santificado seja o seu nome? Todo dia pode? Pode, é uma oração bíblica. Agora, você ficar repetindo sem entendimento, aí cai naquilo que Jesus está falando na página anterior, achando que por muito repetir as mesmas palavras serão ouvidos. Então, se você quiser fazer essa oração, pode fazer sempre com toda a tranquilidade. A gente muitas vezes faz isso aqui, né? A gente pega todo mundo e a gente faz essa oração. Então, você pode fazer essa oração todo dia, liderança, todo dia. Pode chegar de manhã e falar, Pai Nosso, meu Pai, que está lá no céu, santo é o teu nome. Olha só que maravilha para você começar o seu dia. Comece seu dia assim amanhã. Comece seu dia assim amanhã. Você vai ver como vai ser diferente. Estou te falando. Amanhã você pode me falar, comecei o dia assim. Vai ser maravilhoso. Salmo 91, que a Leila está olhando aqui e fala assim, vamos lá. Brincadeira. O que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa na sombra
do Onipotente, pode dizer ao Senhor: Tu és o meu refúgio, Tu és a minha bandeira, Deus meu, em quem confio, pois Ele te livrará do laço do passarinheiro e também da peste perniciosa. Cobrir-te-á com as suas penas, e sob as suas asas estará seguro. E sua verdade é base, é pavês e escudo. Não te assustarás com o terror noturno, nem das flechas, tiro perdido, bala, essas coisas, quem pode falar isso também, que voa de dia, nem da Covid que se propaga nas trevas. Aqui está nem da peste, mas está melhor. Está mudando aqui para você ver no nosso. Nem da mortandade que acontece ao meio-dia. Cai 1.000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios. Pois disseste: o Senhor é o meu refúgio, e fizeste do Altíssimo a tua morada. Nenhum mal te sucederá, e praga nenhuma chegará à tua casa, porque os seus anjos Ele dará ordens a teu respeito, para que te guarde em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Pode até pisar o leão e a áspide, calcarás aos pés do leãozinho e da serpente, porque a mim se apegou com amor, e eu o livrarei. E eu vou colocá-lo a salvo, porque conhece o meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei. E na angústia, no dia da angústia, eu estarei com ele. Livrá-lo-ei e o glorificarei. Saciá-lo-ei, ou seja, matarei a fome com boa quantidade de anos. E lhe mostrarei a minha salvação. Amém? Glória a Deus. Vamos orar, vou pedir para o pastor Daniel orar e depois vamos encerrar. Em nome de Jesus. Então, no esconderijo do Altíssimo, né? Esse não tem mais coisas, né? Você não se preocupa com aquilo que vai acontecer, porque ele sabe que Deus está no controle de tudo. Amém? Vamos bem, Dan, quer falar alguma coisa? Próxima semana? Próxima semana? Oração em línguas. Então, semana que vem, nós vamos falar sobre oração em línguas. Amém? Vamos ter um entendimento sobre isso. Glória a Deus. Senhor, leva-nos para os nossos lares agora, Pai, em paz. Ser conosco, porque nós sabemos, Pai, que Tu estás no controle de todas as coisas e nós não tememos mal algum, porque o Senhor está ao nosso lado. Abençoa-nos, Pai, abençoa cada lar, cada casa aqui representada, cada casa, Pai, que tem caminhado com o Senhor nessa terra, colocando, Pai, a sua obra em primeiro lugar nas suas vidas, pedindo, Pai, que o Senhor esteja colocando, Pai, tudo que é necessário para nós, para que a gente continue essa obra que o Senhor colocou nas nossas mãos. É o que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Essa é uma bênção. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o Pai, a comunhão do Espírito Santo, seja, irmão, sobre todos vós e sobre todo o povo de Deus espalhado em toda a terra. E o povo de Deus diz? Amém. Glória a Deus.